O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe daremos uma volta pelo velho continente. Rússia e Coreia do Norte assinam pacto de defesa mútua. Tivemos, como talvez aí das principais notícias da semana, um pequeno tour pela Ásia Oriental do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ele primeiro foi a Pyongyang, capital da Coreia do Norte, onde foi recebido pelo Kim Jong-un, e depois foi para o Vietnã, onde foi recebido pelo presidente To Lam em Hanoi. Começando pela visita da Coreia do Norte, que assim, gerou, né, pra variar, como quase tudo que envolve a Coreia do Norte, gera meme, gera piadinha, né? Então, nesse caso, os memes e as piadinhas giraram em torno de três coisas. Primeiro, a estética grandiosa da recepção Vladimir Putin, com retratos enormes e tudo mais. Lembrando que isso é tradicional na Coreia do Norte, não é porque era o Putin, tá? É para receber basicamente toda e qualquer liderança estrangeira. A segunda, a gente já havia comentado aqui, né? De que o Putin ia dar uma limusine igual à sua de presente para o Kim Jong-un, né? Porque o Kim Jong-un gostou muito da limusine do Putin quando o Kim Jong-un visitou a Rússia no ano passado. A gente falou bastante dessa visita aqui, em que ele foi a Vladivostok, né, e ao cosmódromo de Vostochny. E então o Putin falou, não, eu vou te dar uma igual, tal, né? É uma limusine Aurus Senat, obviamente adaptada para um chefe de Estado, né? Então é blindada, tem lá o sistema de comunicação, aguenta míssil, aguenta tudo mais. E o Putin falou, não, Kim, sobe aí, né? E foi lá e saiu dirigindo o carro, e aí o Kim Jong-un, e aí eles trocaram depois, o Kim Jong-un que ficou dirigindo o carro, né? Enquanto o Putin estava no banco do passageiro, os intérpretes e seguranças no banco de trás e tal, né? Lembrando que o Putin brevemente foi taxista. Ele saiu da KGB ali, né? A tentativa de golpe da linha dura em outubro de 91. Isso não é piada, tá, gente? O Putin foi motorista de táxi. E, finalmente, né, a terceira origem aí de brincadeiras e memes foi que o Kim Jong-un deu um casal de doguinhos para o Putin, né? O Putin que é daquelas pessoas que gosta mais de cachorro do que de gente. E um par de cães da raça Pungsan, né? Que é uma raça da Península Coreana, né? Então foi lá, deu um par de doguinhos e tal, os doguinhos bonitinhos e tudo mais. Então vamos falar sério agora, né? Esse pacto que foi assinado, essa aliança defensiva, né, é um pacto de que um dos países se compromete ao auxílio do outro em caso de agressão, tá? Só que é importante mencionar duas coisas nesse contexto. Primeiro, o texto do acordo, pelo menos até o momento, não foi disponibilizado. Então a gente não tem o que esse acordo define como agressão e como seria a resposta. Seria uma, né, se é uma resposta imediata, se tem que ter uma solicitação, alguma coisa do tipo. E nas palavras do Putin, né, de acordo com a RIA Novosti, que é a agência pública de notícias da Rússia, ele disse que é um documento inovador. Então, mas qual é essa inovação? A gente não sabe. Justamente porque o tratado não foi feito público, o texto. E antes da visita, né, a ideia era criar uma fortaleza estratégica, né, transformar essas relações em uma fortaleza estratégica, ou seja, que um poderia, então, depender do outro. Tá? Então, esse tratado em si é muito difícil da gente conseguir analisar, da gente conseguir comentar, devido ao desconhecimento. É muito simples. A gente, quem falar, não, o tratado diz tal e tal coisa, tá te enrolando, tá mentindo, porque o texto não foi feito público, tá? E vamos lembrar de outra coisa, né?
por mais que a Coreia do Norte, memes, caricata, Kim Jong Gordinho, né? A gente costumava brincar com ele assim, né? Kim Jong Gordinho. É importante lembrar que hoje a Coreia do Norte é uma potência nuclear. Tá? Então você ter a Coreia do Norte como seu aliado significa pelo menos umas 50 ogivas ali do seu lado. Tá? Não que a Rússia precise de mais 50, mas né, se 2.000 não der conta do recado, tem 2.050 agora. O principal dessa intensificação de relações entre Rússia e Coreia do Norte continua sendo o que a gente já explicou aqui. Tá? É o fornecimento pela Coreia do Norte de munições e peças para o esforço de guerra russo na Ucrânia. A guerra na Ucrânia tem gerado uma demanda global por munições de ambos os lados. Tá? Os Estados Unidos e os países europeus vão buscar munições em todos os depósitos possíveis. Né? As novas iniciativas para produzirem munições, especialmente munições de artilharia. E a mesma coisa ocorre do lado russo. E a Coreia do Norte, nesse sentido, é um ótimo parceiro. Por quê? Durante a Guerra Fria, o principal parceiro da Coreia do Norte não era a China, era a União Soviética. O parque industrial militar e as forças armadas norte-coreanas, mesmo equipamentos modernizados, vão seguir os parâmetros, vão seguir especificações de origem soviética e que são mantidas hoje pela Rússia, de calibre, tipos de peças e tudo mais. Lembrando que os três países têm uma pequena tríplice fronteira, né? Isso, a Coreia do Norte é o vizinho mais oriental, né, do terrestre da Rússia. Né, o vizinho mais oriental da Rússia é os Estados Unidos. É curioso a gente pensar isso, né, devido ali ao Estreito de Bering e tal. E aí alguns Estados Unidos podem vir e falar, pô, mas Felipe, o que a Coreia do Norte vai fazer e tal? Além dessa demanda enorme, vamos repetir uma coisa aqui, né? Que eu expliquei isso aqui há muito tempo. Na Coreia do Norte, existe uma doutrina de Estado adotada no pós-Guerra Fria, que é a doutrina Songun, que, resumidamente, qual o contexto dessa doutrina? Olha só, gente, acabou a Guerra Fria, não tem mais União Soviética, então se a gente tiver uma guerra com a Coreia do Sul, uma guerra com o Japão, né, os Estados Unidos se meter nessa guerra, é capaz da gente ter que lutar sozinho. Então, temos que garantir a nossa autossuficiência militar para garantir a nossa segurança e independência. Então, as Forças Armadas norte-coreanas são a prioridade da produção econômica e científica da Coreia do Norte, que vai culminar no início da década de 2010 com os seus testes nucleares. Tá? Mas a doutrina Songun é do início da década de 90, é do pós-Guerra Fria. É ali no momento da transição, né, da morte do Kim Il-sung, tá? Né, o avô do Kim Jong-un, nos períodos finais do Kim Il-sung que ela começa a ser formulada. Como resultado, segundo os dados oficiais da Coreia do Norte, da própria mídia estatal norte-coreana, a Coreia do Norte investe 16% do seu PIB em defesa. Segundo algumas estimativas exteriores, como do Instituto de Estocolmo, em anos recentes esse número teria chegado na casa dos 25%. Isso coloca, em números proporcionais, a Coreia do Norte como o maior orçamento militar do mundo, exceção feita à Ucrânia, por motivos óbvios. Então, a Coreia do Norte é um país que produz muita arma, muita munição. Alguém pode virar e falar assim, mas não são armas modernas, vão ser munições antiquadas. Pode ser, mas a guerra na Ucrânia ela se tornou um moedor de gente e um buraco sem fundo de todo tipo de munição, inclusive munição velha, munição antiquada, munição comum ali, um obus sem sistema de guiagem, o bom e velho obus.
Então a Coreia do Norte se torna um importante fornecedor de munições, peças e equipamentos para a máquina de guerra russa na Ucrânia. Também se torna um potencial fornecedor de foguetes e mísseis, porque a Coreia do Norte também produz esse tipo de armamento. E o que a Coreia do Norte recebe de volta então? Expertise e produtos. Produtos, inclusive, né, matérias-primas, produtos de origem agrícola para sua economia interna e expertise, inclusive para os próprios mísseis que mencionamos. Não é coincidência, tá, gente, que Kim Jong-un visita a Rússia em setembro de 2023, se encontra com Putin no cosmódromo de Vostochny, depois de 2 tentativas fracassadas de lançar o seu satélite espião em órbita, e na terceira tentativa, depois dessa visita, colocam o satélite Malygyeong em órbita. Não é coincidência, tá? Você tem expertise russa nesse processo. Não sabemos precisar qual, então assim, eu não sei se foram cientistas russos que foram até Pyongyang ajudar no projeto, ou ajudar no lançamento, ou olharam lá o projeto e falaram, o problema é esse parafuso aqui, hein? Esse parafuso aqui que tá causando a explosão, troca, tá? Tô obviamente dando um exemplo idiota de propósito, tá? Não dá para saber qual, mas tem expertise espacial e tecnológica envolvida, porque a Rússia, no mínimo, ainda é uma das principais lideranças nesse setor, tá? Então, é uma relação que é importante deixar claro que hoje é uma relação que se intensificou muito por essa conveniência da guerra da Ucrânia, tá? O Putin fez essa visita a Pyongyang, foi a primeira visita dele à Coreia do Norte em mais de 20 anos. O Kim Jong-un, ele chega ao poder em 2011, ele só vai visitar a Rússia pela primeira vez em 2019. 8 anos depois. No pós-Guerra Fria, a relação entre Rússia e Coreia do Norte era, obviamente, extremamente assimétrica e era uma relação marcada, basicamente, por aspectos comerciais e humanitários. A Rússia, vira e mexe, mandava alimentos para ajudar a Coreia do Norte em período de seca, esse tipo de coisa, tá? E, obviamente, você tem um laço político disso, né? A Rússia é parte do diálogo A6, né, que são as 2 repúblicas coreanas, China, Rússia, ONU e agora não lembro o 6º integrante, sobre o conflito congelado na Coreia, né, na Península Coreana. Eu fui ver aqui o Japão. E você tem parte dessa intensificação de relações, a gente repercutiu aqui, né, quando recentemente a Rússia vetou, no último dia 28 de março, no Conselho de Segurança da ONU, a renovação do mandato do painel de peritos que monitorava eventuais violações das sanções impostas pelo Conselho de Segurança contra a Coreia do Norte. Ou seja, sanções aprovadas pela Rússia. Ali no período 2016, tal, Coreia do Norte e Rússia, a Rússia estava autorizando sanções contra a Coreia do Norte, gente. Então, é uma relação que se intensificou por essa conveniência, especialmente da guerra na Ucrânia. Tá? Também tem um fato notável, que é pouco conhecido, pouco debatido, mas eu já mencionei em colunas minhas, por exemplo, que é o fato de que você tem uma pequena comunidade norte-coreana na Sibéria russa, que inclusive envia dinheiro para casa. Eles trabalham para empresas russas e aí recebem um salário, vamos supor, esse salário de 1.000 rublos, tá? Dando um número aleatório. E aí uma parte desse salário é repassado para o governo da Coreia do Norte. Então, você tem alguns laços, né, dessa relação, mas, repito, por 20, quase 30 anos, essa relação ficou, assim, quase dormente. Ela se intensificou nesse último ano, no singular, especialmente por conta da guerra na Ucrânia, e é esse o foco principal dessa relação. Tá? Não é pensando numa guerra nuclear na Península Coreana, alguma coisa do tipo. E pro lado da Coreia do Norte, tem uma outra questão muito importante, que é intensificar as relações com a Rússia ajuda a contrabalancear a virtual dependência norte-coreana em relação à China. 80% do comércio da Coreia do Norte é com a China. Então você
ter um parceiro como a Rússia, do tamanho da Rússia, que, como o Matias lembrou, tem inclusive uma fronteira terrestre, tá? Você pode fazer comércio por trem. Inclusive, quando o Kim Jong-un visitou a Rússia, ele visitou de trem, né? Ele não pegou um avião. É uma relação que pode ajudar a contrabalancear essa relação de, não vou dizer dependência, mas uma desproporcionalidade da importância da China para a Coreia do Norte. Então, esse é o aspecto principal dessa visita. Armamentos, pensando na Ucrânia, e em troca, a Coreia do Norte recebe expertise, recebe mercadorias, se especula o eventual uso de norte-coreanos no esforço de guerra, já que o Kim Jong-un disse, inclusive, que apoia incondicionalmente a Rússia na sua guerra na Ucrânia, mas não tem nada provado nesse momento. E como reação, inclusive, a Coreia do Sul disse que pode começar a mandar armamentos letais para a Ucrânia, já que até agora a Coreia do Sul apenas mandou ajuda militar não letal. E aí, meu caro Matias, como a gente falou, o Putin da Coreia do Norte foi para o Vietnã. O Vietnã, que também durante a Guerra Fria tinha como principal parceiro a União Soviética, não a China, e falaram de aprofundar as relações e um parceiro histórico e importante. No caso, ter boas relações com a Rússia é importante do ponto de vista vietnamita, no sentido de que o Vietnã é um país que quer ter vários parceiros e diversificar suas relações. Lembrando que a política externa vietnamita é guiada pela doutrina dos nãos. E uma delas é dizer não a uma aliança. Tá? Vamos lembrar que mês atrás tinha um porta-aviões dos Estados Unidos na costa do Vietnã. Então, não é só o Putin falando, Vietnã, não fica tão aliado dos Estados Unidos, vamos ser amigos também, mas é o próprio Vietnã falando, olha só, a gente não vai se alinhar incondicionalmente a nenhuma potência. E o Vietnã é um comprador muito importante, muito grande de armas russas, tá? Não apenas armas do período soviético, mas também armas russas. Basicamente, todo o comércio entre os dois países, tá, gira em torno do mercado bélico. E para vocês terem uma ideia assim, de como não é uma relação simétrica, a relação comercial entre Vietnã e Rússia em 2022 foi de 3,5 bilhões de dólares. Alguém pode falar, é bastante grana. A relação com os Estados Unidos foi de 123. A relação com a China, de 175. Então a relação comercial entre Vietnã e Rússia é literalmente uma fração, tá, da relação comercial entre Vietnã e China e o Vietnã e Estados Unidos. Tá? Gira em torno, especialmente, repito, de armas e de cooperação energética. Aí, meu caro Matias, a gente, além dessa visita do Putin, vamos falar rapidamente de notícias da própria Península Coreana, já que tivemos um incidente essa semana, na qual soldados norte-coreanos teriam, por acidente, tá? Não teria sido uma violação deliberada, tá? Teriam, por acidente, violado a zona neutra, né? A DMZ. Soldados sul-coreanos dispararam contra eles e eles retornaram ao seu território. E, segundo a Coreia do Sul, tá? Segundo a Coreia do Sul, ou seja, aí já torna a notícia, né, sempre necessária você ter um olhar um pouco mais cético, disse até que houve um incidente em que tropas da Coreia do Norte pisaram por acidente numa mina terrestre, gerando baixas dentre as suas próprias tropas. Se isso é verdade ou não, não dá para afirmar nesse momento. Mas é uma notícia que acaba sendo interessante. Aí, meu caro Matias, a gente vai para notícias da Rússia, internas, e da guerra na Ucrânia. Né? Começando pelo fato de que 6 detentos em uma prisão russa, tá? Na região de Rostov-on-Don, né? De Rostov-no-Don, que seriam ligados ao auto-intitulado Estado Islâmico, teriam iniciado motim na prisão, tomado pessoas como reféns, e uma unidade de elite da polícia entrou na prisão e matou os 6 terroristas amotinados. Na Ucrânia, o governo dos Estados Unidos anunciou que vai mandar $1,5 bilhão
para que sejam feitos reparos e melhorias na estrutura energética ucraniana devido aos recentes ataques russos a essa infraestrutura, pensando, obviamente, né, no fato de que daqui a alguns meses estará muito frio na Ucrânia, né, e sem um abastecimento energético suficiente, nós teremos pessoas que, né, passando frio e tudo mais, então é necessário um abastecimento energético suficiente para o bem-estar dessas pessoas. Tivemos a Cúpula da Paz, que foi realizada na Suíça, que contou com representantes de 100 países, incluindo 57 chefes de Estado ou de governo. Essa lista de 100 países vai incluir países, por exemplo, como o Brasil, né? Ah, mas Felipe, o Brasil não foi criticado por não participar? Sim, só que o Brasil mandou uma observação. Então o Brasil está na lista de participantes, só que obviamente não foi o Lula, não foi o Mauro Vieira, não foi o Celso Amorim, foi uma observação apenas, tá? Tivemos uma declaração final e a declaração final foi assinada por 79 países, principalmente Índia e Arábia Saudita, que enviaram os seus ministros de relações exteriores, tá? Ou seja, mandaram uma delegação importante, uma delegação substancial, não assinaram a declaração final, tá? Então, repito, nós tivemos 100 países presentes e 79 assinaram a declaração final. Outras 6 organizações também assinaram a declaração final, tá? Incluindo aí, por exemplo, o Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, que é o primus inter pares das igrejas ortodoxas. E por que então nós tivemos países que não assinaram a declaração final, né, ou tivemos críticas aí à declaração final? Por exemplo, Gana, né, disse que estava assinando a declaração final, Gana representada pelo seu presidente, mas dizendo que o continente africano é a grande vítima da invasão da Ucrânia devido à alta no preço dos alimentos, tá? Sobretudo o trigo. Isso. O Gabriel Boric, do Chile, estava lá, tá? Assim como o Javier Milei, da Argentina. Eram os dois chefes de Estado ou de governo latino-americanos que estavam presentes, sul-americanos, melhor dizendo, que estavam presentes. E então, nós tivemos essa declaração final, mas que muita gente não assinou. Então, por quê? Porque consideraram que ela não era executável, tá? Não era factível, pois ela seria maximalista. Tá? Essas foram as palavras, inclusive, do ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita, o Faisal bin Farhan Al Saud, tá? Dizendo que qualquer negociação precisa de concessões difíceis como parte de uma trilha que leve à paz. O que é você dizer, então, que a declaração final foi maximalista? É dizer, olha só, a declaração final quer muitas coisas para a Ucrânia e não estaria ouvindo os interesses russos. Foi também a justificativa indiana para não assinar. Então vejam só, se o Brasil tivesse participado e não assinado, isso provavelmente seria mais constrangedor do que participar e não assinar. Porque ao participar e não assinar, você teve uma aparência de... Uma aparência não, um fato, né? De um dissenso interno. Tá? Quem assinou a declaração foram basicamente os países da OTAN, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Filipinas, né? Ou seja, países do Pacífico aliados dos Estados Unidos, e alguns países africanos. Mas Arábia Saudita e Índia, que estavam presentes com delegações ministeriais, não assinaram. Então, no final das contas, a Rússia acabou até tirando um sarro dessa declaração. O termo utilizado na imprensa dos Estados Unidos foi take a jab, dizendo que eles querem exigir da Rússia algo que eles não concordam nem entre si. A grande questão para a Rússia dessa participação é, repetindo o que eu falei, todos os países da OTAN assinaram. Isso inclui a Turquia. A Turquia, no início da guerra, queria ter um papel ali de mediadora entre Rússia e Ucrânia.
Agora, aparentemente, o Erdogan, não vou dizer que ele abandonou essa postura, mas ele assinou um documento que basicamente tem as exigências ucranianas em mente, que é da integridade territorial, completa retirada, pagamento de indenizações, pagamento dos custos da reconstrução da Ucrânia e entrega de eventuais criminosos de guerra. Que são as exigências ucranianas, é absolutamente razoável que a Ucrânia deseje isso. O ponto que os outros países, como a Índia e a Arábia Saudita, estão falando é: a Rússia não vai atender isso, ou pelo menos não vai atender isso a troco de nada, né? Então, a Turquia, ao assinar esse documento, talvez tenha, digamos assim, comprometido um pouco essa posição, tá? E, inclusive, numa posição sarcástica, o Putin apresentou as suas condições para o cessar-fogo também, né, máximas, dizendo que se a Ucrânia se retirar completamente dos 4 oblasts que foram anexados pela Rússia em 2020 e renunciar todo e qualquer plano de se tornar parte da OTAN, eu ordeno um cessar-fogo no dia seguinte. Tá? Foi o que o Putin falou. Só isso. Então, assim, exatamente, só isso. Né? Então, nesse momento não vai ter paz. A triste verdade é essa. Porque ambos estão com exigências maximalistas por diversas razões. Então, nesse momento, infelizmente, não vai se chegar a um acordo de paz. E hoje, tá? O único país que consegue trazer a Rússia para a mesa de negociações é a China, pela sua crescente importância econômica no esforço de guerra russo. Mas hoje eu vou falar uma coisa que muita gente pode até achar estranho, né? Especialmente pessoas do ramo e tal. Mas hoje, ao meu ver, na minha análise, os países que têm mais condições de servirem como mediadores neutros entre Rússia e Ucrânia são os países árabes. Ou a Arábia Saudita, ou o Catar, ou os Emirados Árabes. Não à toa os países que estão mediando, por exemplo, troca de prisioneiros, a devolução de crianças, esse tipo de coisa. Porque todos os outros países adotaram posições que, entre aspas, os comprometem com algum lado. E isso, infelizmente, acaba sendo o caso do Brasil, especialmente por declarações não do Lula, mas do Celso Amorim. Mas o Lula tá, digamos assim, tá, entre aspas, o Zelensky não passa um dia sem falar do Lula. Né? Então, o governo ucraniano não veria o governo brasileiro como um mediador hoje. Os únicos países que eu acho que podem ser vistos como mediadores, ou seja, não um país que vai pressionar por negociações nos bastidores, mas que consegue mediar um processo de maneira vista como de boa fé pelos atores envolvidos, são os países árabes. Tá? Em outras notícias da guerra, meu caro Matias, né, para quem comprou o discurso russo, né, de que a invasão da Ucrânia era para impedir a expansão da OTAN, a gente falou aqui no Xadrez Herbal, em dezembro de 2021, que no dia seguinte de uma eventual invasão, Finlândia e Suécia estariam na OTAN. Né? Foi um dos comentários mais precisos que a gente já fez aqui no programa. E por que eu estou falando isso? Porque essa semana o Parlamento Sueco aprovou um acordo de cooperação de defesa com os Estados Unidos que vai permitir que tropas dos Estados Unidos usem bases militares suecas e, inclusive, possam até colocar armas nucleares em território sueco. Tá? Então, assim, para quem não queria, quem supostamente queria deter a expansão da OTAN, transformou o Báltico num lago da OTAN e agora pode ter até armas nucleares dos Estados Unidos na Suécia. E falando em OTAN, o Orbán, né, o Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, finalmente cedeu e afirmou que vai aceitar, né, que o Mark Rutte, o ex-primeiro-ministro neerlandês, quer dizer, ainda é o primeiro-ministro, né, de forma interina, se torne o novo secretário-geral da OTAN. E, finalmente, um líder da oposição cazaque, tá, que é um militante contra a presença russa, os laços entre Rússia e o Cazaquistão, chamado Aidos Sadikov, que havia recebido asilo político na Ucrânia em 2014, foi assassinado em Kiev nessa semana. Se foi o Cazaquistão, se foi a Rússia, se foi a gravidade. Às vezes acidentes acontecem, pô. Quem nunca se acidentou e tomou 5 tiros? Né? Então, brincadeiras à parte, infelizmente ele foi assassinado essa semana. Girando aqui por outras notícias, meu caro Matias. Na Tchequia, o governo de Praga mandou para os Estados Unidos
o senhor Nikhil Gupta, que é um indiano que é suspeito numa conspiração para assassinar um líder separatista Sikh que reside em Praga, né, que reside na Tchequia, justamente. Ele foi enviado para os Estados Unidos por essa conspiração que envolveria, inclusive, pessoas nos Estados Unidos. Vamos para Liechtenstein. Lembrando que o podcast Repertório do Xadrez Herbal, que está em ato, é um dos poucos podcasts da história que já entrevistou um cidadão de Liechtenstein, né? No caso, você, né, que foi todo íntimo com ele, né? O Alex. O Alex, né? O diretor do Museu Nacional. Mas no Liechtenstein tivemos, nesse último dia 16, um referendo que aprovou a construção de um novo hospital público. Tá? Foi uma medida popular que conseguiu as assinaturas necessárias para se tornar um referendo. A maioria dos eleitores votou a favor, então as autoridades terão que construir um novo hospital em Liechtenstein. Né? Votaram 14 mil pessoas, né? Do eleitorado de 21 mil, e a maioria votou a favor do hospital. Né? Ou seja, todos os eleitores de Liechtenstein cabem dentro da Vila Belmiro. Saúde é o que interessa. O resto não tem pressa e é. Você entregou a idade agora. Na Grécia, meu caro Matias, tivemos uma matéria da BBC denunciando, inclusive com imagens, a guarda costeira grega de ter não apenas negligenciado, mas forçadamente causado mortes de pessoas no mar Mediterrâneo, incluindo terem jogado pessoas que tentavam chegar no continente europeu na água, tá? No mar aberto. Tá? Uma denúncia seríssima publicada no último dia 17 de junho pela BBC. Vamos ver a repercussão dessa denúncia. Na Itália, duas frentes. Né? A primeira, que o país recebeu, né? Organizou a 50ª cúpula do G7. E foi uma cúpula do G7 bastante recheada, porque além dos países do G7 e da União Europeia, que formam um grupo, foram convidados Argélia, Argentina, Brasil, Índia, Jordânia, Quênia, Mauritânia, União Africana, Tunísia, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Ucrânia e Santa Sé. Tá? Primeira vez que um Papa participa do G7. E isso é muito curioso, né? Porque, assim, primeiro, vocês podem ter notado a presença de países africanos, a Mauritânia como chefia da União Africana, mas também a Tunísia e a Argélia, dois países do Mediterrâneo. E a gente já havia comentado que a Itália quer projetar, né, essa ideia de melhores relações, ser uma maior parceira da África. E vamos fazer uma breve recapitulação aqui. Né? O G7 foi formado no contexto da Guerra Fria, como a ideia de criar um fórum econômico entre as chamadas economias mais antigas industrializadas. Então é G7 nesse sentido, porque a Itália hoje, por exemplo, né, Itália, Reino Unido, hoje são economias, em algumas métricas, menores do que economias de Índia e de China. Com o fim da Guerra Fria, o G7 começou a ficar obsoleto. Né, porque ele era basicamente um fórum de concertação econômica do chamado Bloco Ocidental. Né? Com o fim da Guerra Fria e a ascensão de outros polos econômicos, outros polos de poder, nós temos a criação do G20. O G20 é criado basicamente para substituir o G7. Fala, olha só, o G7 não é mais suficiente. Né? Agora você tem que botar na mesa Brasil, Índia, China, Turquia, esses países. Arábia Saudita. Só que, nos últimos anos, né, o racha, digamos assim, o início do racha, né, entre o que se convencionou chamar de Bloco Ocidental e a China, né, intensificada ali a partir da presidência do Donald Trump, cria-se a necessidade de você ter um G7, né, de você voltar a fortalecer o G7, mas o G7 continua limitado. Então você vai ter o quê? Um G7 anabolizado de amigos,
Você vai chamar os convidados, mas os convidados que são países ou neutros ou países que são ali meio, entre aspas, pró-ocidente, né? Como é o caso da Jordânia. Né? Então todos esses países mandaram seus chefes de governo ou de Estado, tá? Então o Lula esteve lá, o Milei, Modi, o rei Abdullah, o Erdogan, o Erdogan, né? O Zelensky, o Papa Francisco, que a gente mencionou. Então o G7 anabolizado é para contrabalancear o G20 numa perspectiva, digamos assim, ocidental. Né? Numa perspectiva do que se convencionou chamar de bloco ocidental, melhor dizendo. Tá? Não é à toa que o Brasil foi convidado nos 2 G7s da pós-reeleição do Lula. Foi convidado no ano passado, em Hiroshima, e foi convidado agora de novo. Porque antes, repito, né, sei lá, início da década de 2010, governos Dilma ali, o G7 estava eclipsado pelo G20. Então tivemos esse G7 anabolizado, essa ideia de melhores relações de aproximação com a África, né, que esteve na declaração final, inclusive. A declaração, né, dos países do G7, lembrando, a declaração final se aplica aos países do G7, não aos convidados. Os convidados vão participar das discussões, dos debates e tal, ou vão servir para foto, né, para os países do G7 ficarem bonitos na foto, em bom português. Tá? Lembre-se, né, que também tem isso. Né? Tivemos uma declaração no sentido de igualdade de gênero, com investimentos para iniciativas de empoderamento de mulheres, segurança alimentar, um compromisso comum em relação a evitar o uso militar da inteligência artificial, todo esse tipo de coisa. Né? Mas, no fim das contas, você não teve nada revolucionário, nada que, né, eventualmente vá mudar o mundo completamente nessa declaração do G7. Tá? O importante dela, repito, é essa ideia de uma participação anabolizada. Né? E a outra notícia italiana é que a Giorgia Meloni, o seu partido, promoveu no parlamento e foi aprovado uma lei, uma mudança, uma reforma, que vai permitir, segundo o governo italiano, vai dar mais autonomia para o que seriam os estados italianos. Né? São as regiões. Isso, que são as regiões. Segundo os críticos, entretanto, vai causar um empobrecimento do sul, porque vai permitir que as regiões mais ricas, né, não repassem mais tanto dinheiro para as regiões mais pobres. Que é uma discussão que existe desde a unificação italiana. Né? É o norte versus o sul. E você vê isso nos mapas eleitorais da Itália. Né? E que está na raiz de quase todo separatismo. Isso. E, obviamente, o Matteo Salvini, da Lega Nord, adorou. Né? Lega Nord. Isso, eles tentaram fazer o rebrand como Lega, mas é Lega Nord. Aí, meu caro Matias, vamos para a França. Né, começando que nesse último final de semana tivemos manifestações no país, em várias cidades, que juntaram 350 mil pessoas contra o crescimento da extrema-direita, incluindo 75 mil pessoas na capital Paris. Tá? 75 mil pessoas em Paris não é um número tão grande assim, é preciso falar isso. O Jordan Bardella, né, que é o líder da reunião nacional na Câmara Baixa, né? E que é um cara mais extremista do que a própria Marine Le Pen, inclusive, disse que ele não será primeiro-ministro do país se o seu partido não conseguir uma maioria absoluta. Isso não é uma declaração de humildade. Eu vi gente fazendo esse comentário, não na imprensa brasileira, na imprensa internacional. É uma declaração de botar a faca no pescoço do eleitor e falar, olha só, nada de voto útil, nada de voto moderado. Você tem que votar na gente pra gente ter maioria. E eu virar primeiro-ministro. E também em relação à França, né, a gente já vai falar das declarações do Mbappé, antes que o nosso ouvinte fale, pô, vocês não vão falar do Mbappé? A gente vai ter um mini bloco de Eurocopa aqui, como a gente costuma fazer com grandes eventos esportivos. E na Nova Caledônia, 8 líderes pró-independência foram presos essa semana, meu caro Matias, sob acusação de terem incitado desordem e crime organizado
tá? Devido aos protestos que deixaram, inclusive, infelizmente, pessoas mortas na Nova Caledônia. E aí vamos para o Reino Unido, meu caro Matias, com duas notícias. A primeira delas, que foi repercutida pelo nosso Matheus Oliveira no Eixo Político, disse que um policial que trabalhava na segurança do primeiro-ministro Rishi Sunak foi preso depois ele ter apostado e acertado, né, ou seja, ganhou uma grana, né, ele apostou em qual seria a data das eleições gerais no país. Muito provavelmente ele ouviu ali no trabalho, ouviu ali em algum buchiche e tal, foi lá, apostou e coletou a grana. O nome do policial... É Luke Guernsey. Ele é de uma ilha que chama Guernsey. Eu ia falar Luke Pecta, mas só foi melhor. É isso, ele chama Luke e ele é de uma pequena ilha. É uma ilha que em gaélico significa Paquetá, inclusive. E a outra notícia é que tivemos a pataquada de integrantes, né, do grupo ecofascista Just Stop Oil, né? E eu digo que eles são ecofascistas porque eles são daqueles grupos que eles não são só contra o petróleo, eles também falam, não, o pobre tá tendo muito filho, tem gente demais, essas coisas. Enfim, eles jogaram um pó colorido, né? Laranja nas pedras de Stonehenge, né? Que é um patrimônio cultural da humanidade, né? Do período neolítico, acho. E esse os ingleses não roubaram de ninguém. Pois é. Não, mas eu acho o seguinte, meu caro Matias, que... Já tava lá. Então, eu acho que isso mostra como eles são um povo que não tem condições de preservar, de conservar essas riquezas. Qualquer um vai lá e... elas tinham que ser retiradas de lá e colocadas num museu, em outro lugar para ser preservadas direito, entendeu? Tem que mandar pra Gana, tá? E assim, é o tipo de protesto que não gera... gera mídia, gera repercussão. Mas gera repulsa. Exatamente, gera repulsa. Faz muito mais sentido o que o mesmo grupo fez. 2 mulheres integrantes foram presas porque elas destruíram uma cerca e se infiltraram na área ali dos hangares do aeroporto de Stansted, na região de Essex, e jogaram tinta em 2 jatinhos privados. Inclusive, segundo o próprio grupo, eles queriam atingir o jatinho da Taylor Swift. Tá? Mas erraram. Então, assim, isso faz muito mais sentido do que você jogar um pó colorido Stonehenge, jogar sopa na Mona Lisa, jogar não sei o que em algum Van Gogh por aí. Tipo, que adianta você jogar sopa num quadro do Van Gogh? Gera mídia, grandes coisas. Tipo, sabe? Enfim, é o que você falou, gera repulsa. Você foi preciso no seu comentário. E eu acho que Stonehenge devia ser deslocado para Araraquara, porque aqui não tem essas pataquadas, entendeu? A gente vai cuidar direito. E, finalmente, né, vamos falar aí de 2 notícias políticas ligadas a Euro, né, Euro 2024. Tivemos porradaria, né, no jogo da Geórgia com a Turquia, né? Dentro do estádio. Isso, a Geórgia, que é um dos países que faz parte da coligação Nós Odiamos a Turquia, né? Uma coligação que tem suas razões de existir, convenhamos, né, junto ali com Grécia, Bulgária e Armênia. Porém, tivemos, num plano mais político, digamos assim, tivemos 2 notícias principais. Uma delas foi que o Mbappé, né, que é talvez hoje o atleta de futebol mais conhecido, não mais conhecido, né, mas talvez o mais em alta do mundo, né, os mais conhecidos obviamente ainda são Messi e Cristiano Ronaldo, mas eles já estão em declínio na carreira deles, enfim. Ele deu entrevista, a Federação de Futebol Francesa liberou seus atletas para falar das eleições de político, que é muito interessante. Ele conclamou os eleitores a votar contra os extremos que estão às portas do poder. Ele basicamente repetiu o discurso do Macron, que a gente falou semana passada. Ele que é macronista e ele é amigo do Macron, né? O Macron que fez lá todo aquele esforço para manter o Mbappé no PSG, como que ele seria um grande exemplo ali para a juventude francesa e tal.
E é um ato que também lembra o posicionamento do Zidane, né, no começo do século, contra o Jean-Marie Le Pen. Então, mas o Mbappé, quando ele fala extremos, ele também tá pondo a esquerda radical no balaio. Sim, mas aqui no caso o Zizou se posicionou diretamente contra o Le Pen. E o Mbappé não deixa de se posicionar também contra a Marine. E Zizou porque você é íntimo. É pra não repetir. É seu brother. As declarações dele, o Jordan Bardella, passou o recibão, né? Ele disse assim: tenho muito respeito pelos nossos atletas, sejam ele Marcus Thuram ou Kylian Mbappé. O Marcus Thuram, que é o filho do Lilian Thuram, que é negro. Sim. E é de Guadalupe. Isso. E o Thuram, ele foi mais explícito do que o Mbappé. Ele falou que é preciso votar contra os racistas. E aí, continuando o recibo do Bardella. Eles são ícones do futebol e ícones para a juventude, mas precisamos respeitar os franceses, precisamos respeitar o voto das pessoas. Quando você é sortudo o suficiente para ter um salário muito grande, quando você é um multimilionário, você não pode falar muito. Eu fico um pouco constrangido ao ver esses atletas dar lições para as pessoas que não conseguem pagar as contas no fim do mês, que não se sentem mais seguras e que não têm a chance de viver em bairros protegidos por seguranças particulares. Então, repito, ele passou um recibão. Sim. E como se o Mbappé não soubesse, né, como vive a classe trabalhadora, né? Como se ele não tivesse origem na periferia parisiense. Pois é, ele pode, sei lá, até falar do filho do Thuram, né? Porque o Thuram ganhou dinheiro na carreira e tal. Mas o Mbappé foi o que você falou. O Mbappé foi criado na periferia, né? Filho de camaronês com margelina. Então, assim, o Mbappé não nasceu em berço de ouro, não. É porque o Marcos já nasceu em Parma, quando o pai defendia a equipe homônima na Itália. Isso, quando o Parma jorrava dinheiro, né? E tinha... Qual era o nome da empresa, Felipe? Parmalat. É a empresa mais consumida na minha casa na década de 1990. E que eu ficava bravo com a minha mãe quando ela comprava produtos dela. Pois é, se tem uma coisa que... Se tem uma demografia que é influenciada por patrocínio no futebol, é criança, tá? Então, na minha casa, as coisas tinham que ser Parmalat na década de 1990. E aquele Parma que tinha Buffon, Thuram, Cannavaro, Veron, Crespo. Enfim. Pois é. E a outra notícia foi que a Federação Sérvia afirmou que caso a UEFA não tome medidas disciplinares contra a Croácia e a Albânia, a Sérvia vai se retirar da Euro, porque durante o jogo entre Croácia e Albânia, as duas torcidas se juntaram para cantar matem os sérvios. É isso, matem os sérvios. E os albaneses também se juntaram com os ingleses, né? Os albaneses estavam concentrados em Dortmund, mas a Inglaterra jogou com a Sérvia em Gelsenkirchen, né? Duas cidades muito próximas ali no Vale do Ruhr, e teve, né, distúrbios antes do jogo, né, entre Sérvia e Inglaterra, na estreia de ambas seleções nessa Euro, e nesses distúrbios estava presente o Danilo Vučić, que é filho do atual presidente sérvio. E os seguranças dele tiveram que impedir ele de ir pra porrada. E uma notícia que não tem ligação com a parte política da Euro, né? E lembrando assim, né? Croácia e Sérvia, né, travaram as guerras na década de 1990, e a Albânia, né, os kosovares são albaneses, ou de origem albanesa, né? Então a questão do Kosovo fica relacionada. E uma outra notícia que não tem ligação direta com a política, mas foi que a polícia alemã pedindo pros hooligans trocarem a cerveja por cannabis, para serem menos violentos. Então, assim, você tem argumento melhor pró-legalização da cannabis do que esse? Eu não sei.
É a própria polícia alemã falando, em vez de encher a cara e procurar porrada, fuma um, fica de boa, não enche o nosso saco, sabe? E também, só uma outra notícia nesse aspecto mais lúdico, vamos dizer, torcedores da Escócia, né, que estreou contra a Alemanha na abertura da Euro em Munique, esgotaram o estoque de cerveja de um pub. Pois é. E assim, eu me sinto muito confortável para falar de toda vez que a gente fala de um país legalizando cannabis e tal, eu sempre evoco o Matias como testemunha, porque o Matias é minha testemunha de que eu sou uma das pessoas mais caretas do mundo. Só que assim, não faz sentido proibir, não é interesse pessoal, tá, gente? Eu não fumo nada. O ato de fumar alguma coisa não me cai bem no meu organismo. Pode ser qualquer coisa, tabaco, eu não fumo nada. Então não é defesa própria, mas é isso, é a polícia falando, em vez de encher a cara, fuma um e fica de boa.